Muito bem, Igreja do Senhor, eu quero, a partir desse momento, pedir o silêncio da igreja, porque Deus, a partir deste momento, Deus vai falar com toda a igreja e para que a gente venha entender com muita clareza tudo o que Deus vai falar nesta noite, precisamos estar em silêncio, atento a tudo que vai ser lido e ouvido nesta noite. E como de costume, eu quero dar uma boa noite à igreja, mas Deus quer ouvir um boa noite com alegria. Boa noite, igreja. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém. Grandes coisas Deus tem feito por nós, por isso que estamos felizes. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria estar aqui, né, meus irmãos? Que alegria. Eu quero convidar a igreja a abrir nossas Bíblias, lá no Salmo de número 103. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos ficarmos de pé e estamos fazendo essa leitura de forma responsiva. A nossa alegria é tamanha. É muito maravilhoso, meus queridos irmãos, estarmos reunidos, ver a igreja do Senhor cheia, para a alegria do nosso Deus. É muito satisfatório para nós e é motivo de muita alegria estarmos reunidos com os irmãos. Mas o motivo da nossa alegria neste momento, nesta noite, é a presença de Deus no nosso meio, porque Ele diz: onde tiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então esse é o grande motivo e o verdadeiro motivo da nossa alegria. E o Salmo de número 103 fala da misericórdia de Deus e diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. A igreja. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor na justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse é o Deus que está aqui. E a Ele seja toda honra e toda glória. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Que Deus é esse, hein, meus irmãos? Que Deus tremendo, que Deus grande em nossas vidas. É Ele quem cuida de cada um de nós. É Ele quem nos dá alegria. E por isso que estamos aqui felizes, porque Deus está conosco todos os dias de nossas vidas. Vamos estar nesse momento fazendo uma oração de adoração a esse Deus tão grande em nossas vidas. Eu quero convidar o presbítero Adriano, está orando a Deus, meu irmão. Pai de amor e bendito, nós louvamos o teu nome, da graça que o Senhor nos concede nessa noite de prestar um louvor e adoração. Agradecidos ao Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus. Qual é o motivo de estar nessa noite para nós celebrarmos a Deus e agradecermos o teu nome, por causa da obra do nosso Salvador. Nós queremos exaltar o teu nome. Queremos exaltar o teu nome através dos cantos, através dos louvores da tua palavra. Isso fala ao nosso coração para que nós glorifiquemos e exaltemos o teu nome. Amém, meu Pai. Esteja conosco nessa Amado, noite. agradecido, Recebe a Senhor. nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso serviço de louvor a ti. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de te servir. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja louvado. Vamos estar nesse momento cantando
e louvando esse Deus com amor e com alegria. Amém. Eu queria chamar a juventude aqui à frente. Graças a Deus, irmãos. Amém. Que alegria a gente poder estar na casa do nosso Deus para louvá-lo pelo que ele tem feito. Eu vou pedir para você permanecer de pé. E eu te convido a louvar junto conosco. Louvar com alegria. Louvar ao Deus que nos dá motivos para a gente louvar. Que o Senhor possa receber o nosso louvor no dia de hoje. Que Ele possa receber o louvor de um povo feliz, que é grato pelos 6 anos dessa igreja sustentada por Ele. Louvemos ao Senhor. Antes o tempo existir, escolheu-nos pra si. Nos encontrou e por graça Ele nos adotou. Para a sua glória e para seu louvor. Para a sua glória e para seu louvor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor. Para a sua glória e pro seu louvor. Para a sua glória e pro seu louvor. Para a sua
você ainda não recebeu em pé, eu te convido a louvar junto conosco com almas, com alegria. Participe junto conosco. Vamos dizer que o nosso Deus ele é bom, que o Senhor ele é maravilhoso, maravilhoso no nosso meio. Te convido a louvar com almas junto com a gente. Que maravilha, meu irmão. Que Deus maravilhoso. Que Deus grandioso em nossas vidas. Ele tem cuidado de cada um de nós de maneira grandiosa que só Ele faz isso. E mais uma vez quero convidar a igreja, a amada igreja do Senhor, a abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 116. Mesmo sentados, vamos estar fazendo uma leitura de forma responsiva do verso 1 ao verso 7. Salmo 116. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom o tempo todo. 116, Salmo 116. Vamos estar fazendo uma leitura do verso 1 ao verso 7. Salmo de ação de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. A igreja.
laço de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Compassivo, verso 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor é simples, achado e prostrado, e ele nos salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Louvado, engrandecido é esse Deus que está aqui conosco. Vamos estar nesse momento fazendo oração ao Senhor. E que Deus ouça as nossas súplicas, os nossos louvores e tudo que venhamos fazer seja para honrar e glorificar o nosso Deus. Vamos estar fazendo uma oração neste momento ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelo nosso pecado. E que Deus se compadeça de cada um de nós e que assim possamos prosseguir firme na direção do nosso Deus. Amém? Vamos estar orando a Deus, pedindo perdão pelo nosso pecado e depois nós vamos estar louvando a Deus com amor e com alegria. Eu quero convidar o pastor Elton e estar orando a Deus, meu irmão, pedindo perdão pelo nosso pecado. Amém? Amado e soberano Senhor, queremos nesse momento nos colocar diante de Ti, reconhecendo as nossas faltas, É verdade, Pai. reconhecendo os nossos Tem pecados. misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Sabemos que em nossa jornada, em nossa caminhada cristã, temos de diversas formas de desobedecido. Temos muitas vezes, ó Deus, sido negligente no reconhecimento do nosso próprio pecado. Por isso te pedimos que nesse momento, Deus Espírito Santo possa trazer à lume todos os pecados que temos cometido contra Ti, muitas Sim, meu vezes não Deus. Tem reconhecido. misericórdia, Senhor. Seja por negligência, seja por um coração puro, que o Deus Espírito Santo, Senhor, nos convença do pecado da justiça. Que Tu venha nos cobrir com Tua graça perdoadora, que Tu venha, Senhor, nos fazer andar em novidade de vida, Pai. Porque sabemos que pelos méritos e pelo perdão de Jesus Cristo, podemos novamente recomeçar uma vida de comunhão contigo, uma vida mais próxima de Ti, Senhor, e distante do pecado. Por isso, perdoa-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Vamos estar, continuar louvando a Deus com amor e com alegria, meus irmãos. Amém? Isso mesmo, com amor e com alegria. Eu convido o coral da Safra aqui à frente. Vamos estar louvando com eles. Você pode permanecer sentado. Vamos estar louvando com Agnus Dei. Te convido a cantar esse canto de aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa alegria, meus irmãos, todos os dias temos motivo para nos alegrarmos no Senhor. Mas hoje é um dia especial. A nossa igreja está completando mais um ano e nós estamos felizes. Por que estamos felizes? Porque o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, porque Deus tem feito grandes coisas para cada um de nós, para com a sua igreja plantada aqui embaixo dos estados. E por isso que estamos felizes. Por isso que estamos felizes. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Porque tudo provém do nosso Deus. E para dar continuidade a esse trabalho, eu convido o pastor Diogo, que está aqui alegre também, como estamos todos, né, pastor? Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós estamos nesse momento nos preparando para continuar adorando a Deus também com nossos dízimos e as nossas ofertas. O Salmo 116, no versículo 12 ao 14, diz assim, do versículo 12 ao 14: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Irmãos, o que podemos dar a Deus? Será que dinheiro alegra o coração de Deus? Será que podemos dar coisas para Deus? Será que Ele precisa de algo? Nosso Deus não precisa de nada, irmãos, nada. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ele nos chama para erguer o cálice da salvação, para cumprir, invocar o nome do Senhor e cumprir os nossos votos para com Ele. Nós, há um tempo atrás, lançamos a campanha de revitalização com esse envelopezinho aqui. Mas nós demos uma relaxada e paramos de falar do assunto e paramos de continuar na contribuição. Vocês lembram que há um ano e pouco atrás estávamos na campanha de refrigeração, e tudo isso aqui foi colocado com o esforço dos irmãos, com a fidelidade dos irmãos. Sei que o trabalho continua, precisamos ainda de salas. Hoje de manhã, irmãos, tivemos 18 crianças na escola dominical. Não foi o recorde, porque já passou de 20, mas hoje tivemos 18, algumas não puderam vir, e nós não temos mais espaço para elas, não temos. As nossas salinhas, você sabe muito bem, não comportam mais as crianças. Então é um problema bom, pastor. É um problema que nós temos, é um problema bom. E precisamos clamar a Deus que nos ajude, e precisamos sim voltar urgentemente à nossa campanha, para que possamos terminar e fazer as salas. Não é isso, meu diácono? Precisamos urgentemente construir. Não falta mão de obra, mas está faltando realmente o aporte financeiro para que voltemos a isso. E eu quero chamar os irmãos para voltar a pegar o seu envelope, marcar aqui o valor que você pode dar e voltar a contribuir fielmente, marcando os meses, para que possamos realmente concluir esse trabalho, para que tenhamos realmente como ensinar e discipular as crianças da nossa igreja. Que a gente possa adorar a Deus, irmãos, invocando ao Senhor, tomando o cálice da salvação, invocando o seu nome e cumprindo os nossos votos para com o nosso Deus. Amém? Te convido a permanecer em louvor. Você tem também a oportunidade, assim como o pastor falou, trazer todinho sua oferta. Mas louve com a gente o hino 61.
a Deus pela oportunidade de adorar a Deus também com dízimos e com as ofertas. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque Tu tens suprido o pão nosso de cada dia. Tem nos dado, Senhor Deus, bem mais do que o pão, Senhor. Tu tens sido superabundante em nossas vidas, nossas casas. Tens nos ajudado, Senhor Deus, muitas vezes com muito mais do que nós merecemos. Tanto aqueles que têm trabalhado, como aqueles que estão desempregados. Mesmo assim, o Senhor tem suprido de forma poderosa e milagrosa. O Senhor é o Deus de toda provisão, Senhor. Nós te louvamos, porque os irmãos têm sido fiéis, Senhor Deus, no depósito daquilo que é a Tua parte, Senhor Deus. Obrigado, porque tudo que nós fazemos, Senhor Deus, é para a honra e glória do Teu nome. Pai, que nesse momento possamos escutar a Tua voz, que Teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor Deus, que saiamos daqui realmente transformados, quebrantados, que o Teu Espírito Santo possa mudar aquilo que tem que ser mudado e que possamos glorificar o Teu nome em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, convidar nesse instante o reverendo Joselito, que vai trazer a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Graça e paz, irmãos, queridos. Uma honra bastante alegre para o meu coração participar desse 6º aniversário da Igreja Presbiteriana em Bairro dos Estados. Conhecer os irmãos, é a primeira vez que eu, minha família e alguns outros amigos estamos aqui. Eu quero apresentar, então, primeiro a minha família, né? A minha esposa está ali, a Adriana. Dá um tchauzinho aí, minha querida. Eu costumo dizer que ela é a minha melhor parte, né? E eu acho que é bom que vocês fiquem só com essa parte, né? E a minha filha está aqui, a minha filha caçula, a Tainá. Ao lado, aí agora eu quero falar do Joshua, né? O namorado dela. E ele, Joshua, olha o nome. O nome é Josué, né? Mas aqui ele tem um nome especial, né? É Joshua. Joshua ele é americano, né? E ele está com a sua família aí, né? Então eu queria começar pelos pais. Os pais do Joshua, Jesse e Alex, estão ali. Alex, cadê a Zoe? Ah, tá dormindo aí, né? Tá certo. Eu estava sentindo falta dela. Eu falei, estou vendo os grandes aqui, mas com quem ela ficou, né? Tá aí no colo, né? Então, os pais de Joshua e os seus irmãos agora. Então, aqui na frente, né, eu não vou falar nome, né? Eu quero que vocês fiquem de pé. Eu acho mais fácil. Por favor, fiquem de pé. Vai, por favor, os irmãos do Joshua. Vamos lá. Muito bem. Não, ele não é irmão, mas tudo bem, pode ficar de pé. Então, alguns dos irmãos, não é? Não veio toda a família, né? Quantos irmãos mesmo, Joshua? 9, né? Só isso, tá certo? Se vocês precisarem encher a igreja, é com a família dele, tá certo? Podem se assentar. São pessoas assim do nosso coração, claro, tem que ser, né? O Jorge já está chegando e nós amamos esses queridos assim com amor verdadeiro. E é uma alegria para mim tê-los aqui nessa noite, né? Vieram participar conosco também e conhecer também. Por que eles estão aqui, sendo americanos? Eles vieram numa empreitada missionária e eles estão labutando em prol do reino de Deus, trabalhando com crianças e adolescentes em área de risco, em situação de risco, de coisas as mais terríveis que você possa imaginar, né? Eles estão aí nessa empreitada, na linha de frente, participando de uma ONG, não é isso? Dando educação, prioritariamente. Cuidando de escola, são dois colégios já, né? 2 escolas. Aqui em Aldeia, a escola Gênesis e a escola Êxodo, não é? É isso mesmo? Acertei, os nomes são esses, né? Aí vem
Êxodo, Números, Deuteronômio, aí vai para frente, né? Mas então damos graças a Deus por isso. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que eles desempenham, depois podem procurar o Jesse ali. O Jesse, ele fala muito bem português, né? E poderá dar todas as dicas, né, Jesse? Além disso, eles também, é uma família quase que inteira, os meninos, viu? Com jiu-jitsu. Rapaz, tem que tomar cuidado com eles, viu? Eles estão aí, o Joshua participando de campeonato e tudo, né? Mas muito bem, ali do lado da Adriana, tem mais um da família que está aí, né? Emprestado. É o Ethan. Ethan está aí, esse jovem, ele já não é americano, ele é inglês. Ele é todo polido, né? Ele veio da Inglaterra e ele está passando aí uma temporada no Brasil e participando, está residindo na casa, na família. Que a família é pequena, né? Mais um não é nada, né? Então, ele está passando aí, ele deve retornar a Londres em novembro desse ano, né? Ele chegou, já tem um ano? Já tem um ano que você está aqui, Ethan? 6 meses, né? 1 ano e meio, então ele vai ficar no Brasil e é uma alegria tê-lo conhecido, né? Ele é um rapaz crente e um servo valoroso na obra do Senhor. E está colaborando com o trabalho lá, Braços Abertos, é isso? É o nome da ONG, não é isso? Braços Abertos. Inclusive está precisando de funcionário, estava vendo o Joshua divulgar isso, né? Eu vou também divulgar aqui, né? Quem estiver precisando de um emprego lá, num trabalho desafiador como esse, né? Pode procurar, né? Vai entrar na lista de candidatos. Muito bem. E aqui, do lado da Adriana também, tem um rapaz, um moço muito sério, muito austero, né? Vocês não o conhecem, certamente. Nem Diogo conheceu de cara, né? Mas ele era amigo de Diogo já de muito tempo. Quando ele era menino, então vocês já estão vendo que Diogo já está ficando também meio velhinho, né? Então, o Paulinho, fica de pé, Paulinho, para o povo saber que você é Paulinho mesmo. Aí, ó, Paulinho, Paulo. O Paulo, ele é filho do pastor Lutero Rocha, né? Um pastor querido do nosso coração, amigo precioso, e filho, então, de Lutero e de Laurete. Né? E os pais estão hoje em Garanhuns pregando lá, não é? O pastor Lutero está pregando em Garanhuns e ele, por conhecer Diogo, na meninice, lá na Igreja da Madalena, igreja que plantou esse trabalho aqui, não é? De alguma maneira. Então, ele falou assim, eu queria conhecer a igreja, né? Bairro dos Estados. E aí entrou em contato e veio também conosco para rever o amigo da infância, né? Lembrou do tempo em que você dirigia PG, pequeno grupo. Ele lembrou disso aí. Então, veja só como as coisas são no reino de Deus, né? É uma preciosidade. E eu estou assim muito satisfeito também de estar aqui, de conhecer vocês e de rever um amigo também muito precioso para o meu coração, assim, que me ajudou muito já ao longo dos anos aí, pelo menos nos últimos 6 anos, é o presbítero Adriano que está ali, né? É sempre assim bem, como que eu diria, discreto, essa é a palavra. Obrigado. Não falei que é a minha melhor parte. Então, ela conhece que está na minha cabeça. Então, ele é sempre muito discreto, está ali no cantinho, lá atrás, no último banco, né? Mas é um presbítero da igreja e um servo valoroso que o Senhor já usou e tem usado na minha vida. Eu sou grato a Deus por muitas coisas que você já fez por mim, viu, Adriana? Deus seja louvado. E quando eu soube que eu vinha para cá, o Diogo me convidou, certamente ele tratou desse assunto no conselho. Falei, eu acho que isso aí tem um dedinho da Adriana, viu? Então, louvado seja Deus, estou aqui pela graça do Senhor e é um privilégio compartilhar a palavra dele com vocês nessa noite. Meu desejo, minha oração, desde que Diogo me trouxe esse convite, nós
labutamos em prol do reino, trabalhando juntos no presbitério de Pernambuco, né, Diogo? E lá estreitamos relacionamento de amizade e compartilhamos muitas coisas na executiva lá do presbitério. O Diogo também serviu e nós, assim, eu fiquei surpreso quando ele entrou em contato, né? Eu falei assim, eu não esperava, né? O Diogo mudou assim, foi embora, não deu mais a ar da graça, né? Mas louvado seja Deus. E ele falou assim, não, nós somos amigos e eu sempre penso em você, pastor. Então, eu falei, poxa, que coisa boa, viu, saber disso, né? Então, prontamente eu aceitei. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade de conhecer o bairro dos Estados. Sempre passo ali na Caxangá, né? E não conheço esse lado de cá. Então, pela primeira vez, estamos aqui. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, o que falar numa hora em que a igreja completa 6 anos de vida como igreja organizada, mas o trabalho mesmo, eu estava falando com um presbítero aqui, que estava na liturgia, ele estava dizendo que o trabalho tem mais de 30 anos, não é? O aniversário, o Diogo estava me compartilhando aqui, amanhã, efetivamente, o dia 26, amanhã é o aniversário da igreja, então a festa é hoje, louvado seja Deus, e a festa é espiritual. A festa é algo que a igreja precisa experimentar na presença do Senhor como um memorial de gratidão, né? Contar os anos que o Senhor tem sido presente e generosamente abençoador. E Diogo, antes que eu me esqueça, né? Para não deixar o irmão de lado. O Diogo estava me dizendo que a igreja está crescendo tanto assim que já tem até pastor auxiliar, não é? Veio de Surubim, é isso? É? Que coisa boa, meu irmão, viu? Deus seja louvado. Veio com a família toda? Ah, que bom, tá aí a família. Como é seu nome mesmo? Elton. Muito bom, Deus seja louvado. Isso mostra o progresso espiritual da igreja, que está caminhando, sendo auxiliada pelo Senhor. Hoje de manhã eu preguei numa assembleia extraordinária da igreja lá de Josimar, em São Lourenço, e eu estava falando sobre o ofício pastoral, porque era a assembleia para eleição de oficiais e dele, do pastor da igreja. Então, eu tive a alegria e a honra de participar daquele momento e presidir a assembleia. E lá eu preguei sobre o ofício pastoral. Né? E uma das coisas que eu quis fazer lembrar à igreja é que o ofício pastoral é uma dádiva que Deus concede ao seu povo, como expressão do seu amor cuidadoso por ele. Portanto, nós que somos pastores devemos nutrir um santo temor no coração, porque nós não somos o fruto de uma empreitada particular. Nós não somos resultado de interesses meramente humanos e pessoais. Nós devemos nos enxergar como evento da graça de Deus que Ele usa, como Ele quer, como Ele deseja, no tempo que Ele determina, no ambiente que Ele designou, para sermos um canal de bênção. Então eu louvo a Deus porque a igreja já tem 2 pastores. Quantos mais virão, hein? Que bênção! Vocês valem a pena mesmo, né? Coisa boa, louvado seja o Senhor. E que a obra aqui cresça e amadureça cada vez mais. Eu queria, então, nesse momento, compartilhar algo da palavra de Deus com vocês, num momento festivo, mas ao mesmo tempo queria chamar a atenção de vocês de que nós nunca podemos nos habituar e nos acostumar com o trabalho de Deus. O trabalho do Senhor, ele precisa desse dinamismo, desse engajamento, desse envolvimento comprometido de verdade. Nós não podemos simplesmente nos acomodar. A igreja já está com refrigerada, é gostoso. Depois a gente coloca almofadas, né? Cadeiras almofadadas, bancos bem aconchegantes para a gente dormir tranquilo, né? O pastor prega tranquilo aqui e todo mundo vai viver bem. Não. Nós não podemos nos habituar ao conforto meramente, ou buscá-lo simplesmente como principal objetivo. É bom tudo isso, mas nós devemos nos lembrar
que a casa do Senhor não é parede e tijolos. A casa do Senhor é o seu povo. E o seu povo é habitado pela presença santificadora do Senhor, que tem uma obra para ser feita não dentro de 4 paredes, mas no mundo, no meio da sociedade, onde a igreja está plantada. Portanto, o desafio com a evangelização, com o envolvimento, com o engajamento na obra do Senhor, nunca pode ser abafado dentro do nosso coração. Não deixe isso acontecer com você. O Senhor quer continuar usando esta igreja, a sua vida, na plantação, quem sabe, de outras igrejas. Assim como esta foi plantada um dia, há mais de 30 anos, quantas outras igrejas poderão nascer a partir daqui? Ou Deus não pode fazer isso? Deus pode fazer isso? Então, existe um trabalho para ser feito, uma obra para ser realizada. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Queria que nós refletíssemos um pouco sobre o nosso envolvimento, o nosso engajamento com a obra de Deus. E eu escolhi apenas um versículo do Novo Testamento para a gente tomar como base para uma reflexão que seja minimamente relevante para a nossa caminhada cristã como povo de Deus aqui na terra. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler juntos o versículo 8. Atos dos Apóstolos é um livro, é uma narrativa histórica, é um livro histórico do Novo Testamento, e ele narra o episódio do desenvolvimento da igreja na terra, não é? A partir daquela ação direta do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo. Mas começa, o escritor de Atos é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, é Lucas, o médico amado, quem escreveu este livro, e ele, aí no início a gente vê, escreve a Teófilo, amigo de Deus, um homem que era amigo de Deus, Theos, amigo, aliás, Deus, Philos, amigo, Teófilo, amigo de Deus, era o nome de um homem, é o nome de um crente, e que nome bonito, Era um amigo de Deus. Lucas escreve a esse estimado Teófilo, e ele diz a respeito de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que a escolhera, foi elevado às alturas. Assim começa o livro de Atos. Então, é um relato em que Jesus, a partir daqui a gente percebe, Jesus foi elevado às alturas. E aí ele começa a descrever como é que isso aconteceu minimamente para que todos que fossem ler esse relato histórico compreendessem o andamento das coisas e como Deus fez prosperar a obra que ele intentou fazer na vida humana e no meio da sociedade humana. A partir de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegando até nós, aqui onde nós estamos. Então essa obra começou ali, com 120 pessoas, depois a gente vai ver na continuação da leitura, você vai perceber que eram 120 pessoas, apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, em Jerusalém, numa hora muito delicada, a hora em que Jesus tinha sido crucificado, morto, mas já tinha ressuscitado dentre os mortos. Então o registro de Atos Jesus está vivo e ficou com eles 40 dias, comeu com eles, conviveu com eles, mas aquele grupo recebe de Jesus uma instrução, porque eles estão agora preocupados, e aqui é dito
eles perguntam a Jesus: será essa a hora, Senhor, em que o Senhor vai efetivamente reinar sobre o mundo? É chegada a hora do reino ser estabelecido entre os homens. E Jesus olha para eles e diz assim: não compete a vocês agora saberem a respeito de tempos ou épocas que o Pai reservou para si mesmo. Não é a hora para vocês se preocuparem com isso. Mas existe algo que vocês precisam atentar. Existe algo para o que vocês precisam se dedicar. Existe alguma coisa que precisa ser feita por vocês a partir de agora. Não se isentem de Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Jesus está nesse momento aqui, em algum lugar, no Monte Olival, no Monte das Oliveiras. Em algum ambiente ali. Mas num ambiente onde muita gente, centenas de pessoas poderiam estar. E Jesus está falando com eles. E talvez fosse num lugar ao ar livre. Porque depois que Jesus diz assim: não se ausentem de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância, a caminhada de um sábado, Jesus é elevado aos céus, na frente de todos. Mas o que é que Jesus queria que eles fizessem? Com o que eles deveriam se preocupar, atentar, se envolver? Versículo 8. Esse versículo é a síntese de toda a história de crescimento da igreja pelo poder do Espírito Santo no evangelho da redenção de Cristo Jesus. Esta é a síntese. Leia comigo o versículo 8. Atos 1, versículo 8. Disse o Senhor Jesus, leiamos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor, aplica esta porção de Tua palavra ao nosso coração nessa hora. Edifica-nos como Tua igreja que somos, e dá-nos o privilégio de ouvir Tua voz e nos comprometermos com o conteúdo dela, com a Tua vontade, para que sejamos, de algum modo, um instrumento de graça na vida de pessoas. Assim nós te imploramos, ó Deus, abre os nossos ouvidos e aquece o nosso coração com a chama da Tua presença santificadora nesta hora. Ilumina as nossas mentes com a luz de Tua palavra. Por Jesus, nosso Senhor, nós assim oramos. Amém. O que nós precisamos compreender, essa é a nossa tarefa, envolvermos-nos com a obra de Deus, termos um envolvimento sério, sincero e verdadeiro com a obra de Deus. O que precisamos compreender para nos envolvermos corretamente com essa obra? A obra do Senhor não terminou aqui em Bairro dos Estados, só foi iniciada e já vai para mais de 30 anos, quase 40. Então, vocês precisam compreender que existe ainda muito a ser feito. Não abaixem a guarda, não esmoreçam, não desanimem, não percam a esperança. Deus tem obra para ser feita neste lugar, em muitas vidas. E essa obra precisa começar em você, no seu coração. Portanto, compreenda bem como você deve se envolver com aquilo que Deus está fazendo e irá fazer no lugar onde você está, onde você vive, onde você convive, onde você estabelece relacionamentos, onde você, nesse pedaço de chão que você chama de sua história. O que é que Deus quer fazer nesse lugar, nessa vida que é a sua, e a partir dela, onde você
vive. O que nós precisamos compreender? Porque decididamente existe uma obra para ser realizada e o nosso envolvimento, o nosso engajamento é fundamental. Deus nos chama, nos convoca de maneira sinérgica, participativa, a nos envolvermos com aquilo que Ele está fazendo. E Ele quer que nós participemos. Portanto, o que precisamos compreender? Eu queria deixar 3 coisas como respostas a essa pergunta. O que fazer? O que compreender no envolvimento, o que devemos compreender no envolvimento com a obra de Deus, para que nosso envolvimento seja correto, coerente, relevante, abençoador, nós precisamos compreender pelo menos 3 coisas. Nós precisamos compreender em 3 palavras, eu queria que você gravasse essas 3 palavras. Nós precisamos compreender como deve ser a nossa participação na obra de Deus. A primeira palavra é participação. Como devemos participar da obra de Deus. A segunda palavra é como nós devemos ser capacitados para fazer a obra de Deus. Existe uma capacitação. Como devemos nos capacitar para fazer a obra de Deus. E a terceira coisa que eu queria que você guardasse e devesse compreender corretamente é a nossa função como crentes. Na vida da igreja, na relação com o mundo, fazendo a obra de Deus. Qual é a nossa função nisso? Então, são 3 palavras que eu queria que você guardasse. A partir de Atos 1:8, participação, capacitação, função. Tá certo? Dá para guardar? Participação, capacitação, função. Como deve ser a minha participação? Como eu me capacito? Qual é a minha função? Ok? Se eu compreender bem isso, o meu envolvimento com a obra de Deus vai ser mais funcional, mais certeiro, eu vou poder contribuir mais e atrapalhar menos. O meu coração estará mais alinhado com a vontade de Deus do que com a vontade própria ou com os desejos do coração alheio. Se eu compreender bem essas coisas, a minha vida será mais produtiva, não no sentido pragmático da coisa, mas no sentido em que as coisas de Deus que Ele quer fazer neste lugar e a partir daqui, elas vão começar a ser discernidas, compreendidas, encaradas e experimentadas. Não haverá muito impedimento para isso. Então, se você quiser ser um instrumento da parte de Deus, e eu queria muito que você desejasse isso, para a promoção do Evangelho, para a expansão do reino de Deus, para que as fronteiras desse reino fossem alargadas cada vez mais no meio da sociedade humana, compreenda bem como você deve se envolver com a obra de Deus. Vejamos, em primeiro lugar, qual deve ser a nossa participação na obra de Deus. Como deve ser a nossa participação na obra de Deus? O que precisamos compreender sobre isso? O versículo 8, depois que Jesus chama a atenção dos discípulos e diz, olha, vocês devem agora se preocupar, é com isso aqui. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não se ausentem de Jerusalém, voltem para a cidade e permaneçam lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ok? Essa é a tarefa da igreja. Começa assim. Não dá para a gente sair plantando igreja se essa obra não começar dentro de nós. E como é que nós participamos da obra de Deus? Como nós devemos iniciar esse processo de envolvimento com a vontade de Deus? Com a vontade de Deus expressa no Evangelho. Como nós devemos participar disso? Qual deve ser a nossa participação na obra de Deus? Como devemos enxergar a nossa participação nessa obra? Em primeiro lugar, a nossa participação, grave isso.
A nossa participação na obra de Deus é uma honra que nós recebemos e não uma recompensa que nós merecemos. Guarde isso. Agora, além de uma palavra, eu queria que você guardasse na memória e no coração, ou escrevesse em algum lugar, para não esquecer, que a nossa participação na obra de Deus é uma honra que Deus concede, é uma honra que recebemos como dádiva do amor cuidadoso, paterno do nosso Deus. Ele quer nos usar. A iniciativa não é do homem, a iniciativa é do coração de Deus. A preocupação em plantar igreja, expandir as fronteiras da igreja de Cristo na terra, não brota do coração do homem. É fruto da vontade decretiva de Deus. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho e proclamai o Evangelho a toda criatura. Foi o Cristo que disse isso. Foi o Cristo que estabeleceu como padrão de conduta e como alvo ideal do seu povo na sua caminhada terrena, todos os dias da vida desse povo na terra. Não só num momento, não só numa hora, em todo tempo, em todo momento. O que precisamos compreender para participarmos corretamente da obra de Deus, em primeiro lugar, que essa obra é uma honra que Deus concedeu ao seu povo, no seu grande amor e em sua grande graça e misericórdia. Honra. Jesus começou dizendo assim: recebereis. Dádiva. Recebereis. Não é o fruto do empenho, não é o resultado da sua capacidade, não é o resultado das suas estratégias, não é fruto do seu coração, do desejo de sua vida, de sua alma, não é fruto disso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis. Irmãos, tudo na vida cristã é fruto da graça de Deus. Tudo, absolutamente. Portanto, eu queria deixar 3 destaques aqui sobre isso, a partir dessa expressão de Jesus. Mas recebereis. Primeiro destaque, como eu falei, tudo na vida cristã é fruto da graça. Primeiro destaque. Não há méritos em nós. A nossa participação na obra de Deus não é uma recompensa que nós merecemos. Eu sou digno, veja quanto eu tenho, nada disso. Não há méritos em nós. É graça. Tudo na vida cristã é fruto da graça de Deus. Tudo. Das mínimas coisas, àquelas que nós chamamos de grandes coisas. Tudo é fruto da graça, do mover de Deus na vida do seu povo. Agindo graciosamente. Graça, não se esqueça disso. Segundo destaque que eu queria deixar com vocês. Nós não podemos fazer da obra de Deus um projeto pessoal. Ou seja, a obra é sempre de Deus, não nossa. Não se envolva com o trabalho de Deus pensando que ele é seu. Nós não fomos chamados para assumir o controle. Certo? Nós não somos chamados para determinar as coisas, as experiências, os momentos, as situações. Nós não fomos chamados para estabelecer nada. Quem estabelece, quem faz é o Senhor. Quando Ele faz? Quando Ele quiser.
Como Ele faz? Do jeito que a sua santidade seja inconfundível diante de nós. Do jeito que a sua glória sempre será revelada. Ele fará. De tal modo que o nome de Jesus seja sempre honrado. Ele fará isso. Mas veja, lembre-se, é graça e a obra não é nossa, é de Deus. Não podemos nos envolver com essa obra a partir de nós mesmos, das nossas preferências, das nossas competências, das nossas estratégias, dos nossos desejos, das nossas vontades. Que bom que nós temos desejos e vontades com a obra de Deus, relacionados com a obra de Deus, mas que esses desejos e vontades sejam fruto daquilo que Deus está fazendo em nós, em primeiro lugar, desenvolvendo em nós um amor muito forte pela sua obra, mas em primeiro lugar, um amor genuíno por Ele, em primeiro lugar. Porque nós amamos a Deus. Nós queremos fazer tudo que seja para o engrandecimento do seu nome. Lembre-se, a obra é de Deus. E os nossos desejos e vontades devem ser fruto do derramamento do seu amor dentro do nosso coração. E esses desejos precisam estar, portanto, sempre submissos a uma vontade maior do que a nossa. A vontade do próprio Deus. Segundo os parâmetros de sua palavra. Queridos, terceiro destaque que eu queria fazer. Se nós compreendemos bem que a nossa participação na obra de Deus é uma honra que nós recebemos dele, então nós reconhecemos que tudo é evento da graça, reconhecemos que a obra não é nossa, é do Senhor. E em terceiro lugar, terceiro destaque, nós vamos também reconhecer que essa obra, como eu já falei, ela não começa lá fora. Ela não começa no outro, ela começa em nós. O alvo primeiro da obra de Deus é você. Deus, escute o que eu vou lhe dizer. Deus não está prioritariamente querendo usar a sua vida para fazer alguma coisa para o engrandecimento do seu nome. Deus prioritariamente quer realizar uma obra espiritual para toda a eternidade em você. Em primeiro lugar é você. Porque o principal não é o que nós fazemos em nome de Deus. O principal é se nós fazemos como resultado do nosso amor e de uma vida de comunhão verdadeira com o Deus Supremo, com o Deus verdadeiro. Isso sim importa. Você consegue compreender, à luz da Bíblia, que isso é uma verdade que nós precisamos levar a sério? Quantas pessoas caminharam com o povo de Deus e não eram de Deus? Você já pensou nisso? Quantas pessoas estiveram ao lado de Jesus, mas Jesus não estava no coração delas? Você já pensou nisso? Uma vez um escriba foi ao encontro de Jesus e conversou com Jesus. Escriba era um homem que fazia cópia das Escrituras. Portanto, ele conhecia a Escritura muitos trechos, vastos pedaços das Escrituras de cor, na memória, de tanto copiar. E um escriba perguntou a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus respondeu, eu sei que no fim daquela história, conforme o registro do Evangelho, Jesus disse, você não está longe do reino de Deus. Porque ele conversou com Jesus a respeito de coisas muito sérias sobre o Evangelho. Jesus olhou para aquele homem e disse, você não está longe do reino. E eu fiquei pensando nisso, não está longe. Ele estava
perto do reino. Jesus disse que com ele o reino havia chegado. Jesus estava ali representando o reino de Deus entre os homens. Aquele homem estava olhando para Jesus, ouvindo a Jesus, conversando com Jesus, dialogando com ele e ouvindo. Você não está longe do reino. Mas eu pensei, quem está longe está perto. Mas quem está perto não está dentro. O importante não é estar perto de Jesus, perto do reino, é estar dentro dele. Queridos, mais importante não é o que você faz na obra de Deus, em nome de Jesus. O mais importante é o que Deus faz por meio de Cristo, na força do Espírito Santo, na sua vida, que perdurará para a eternidade. A obra de Deus começa, não esqueça disso, no seu coração. Tudo começa no seu coração. O pastor Diogo acabou de fazer um chamado aqui à igreja de envolvimento financeiro. Olha, o pastor Augusto sempre dizia, né? Que a parte mais delicada do homem para ser convertido é o bolso, né? E é mesmo. Mas vejam aí, não adianta dar o dinheiro se o coração não for um coração agradecido, de verdade. Deus pode usar isso? Vai usar, mas eu estou pensando na sua relação com Deus. Judas, nós sabemos quem ele foi, não é? O Iscariotes. Andou com Jesus. Lembra quando Jesus mandou de 2 em 2 pregarem o evangelho, realizarem milagres? Judas estava lá e foi junto com alguém. Ele também voltou com muita alegria até a presença de Jesus. Mas quando todos voltaram, o que é que Jesus fez? Que joia, vocês fizeram maravilhas, eu vi. Foi assim? Jesus disse, olha, muito mais alegria vocês deveriam ter por ter a certeza de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso sim é importante. Satanás caiu, vocês fizeram muitas coisas, expelindo demônios, curaram, fizeram maravilhas, pregaram o evangelho, muito bem. Mas o mais importante é que vocês precisam ter a convicção interna, pelo Espírito Santo, de que vocês são filhos de Deus. Porque do contrário não tem valor nenhum para a eternidade. Pode valer para o homem. Pode fazer bem ao semelhante. Mas Deus não chamou a sua igreja para fazer obra de caridade. Deus não levantou o seu povo para que fosse uma comunidade humanitária. Mas o povo de Deus é um povo especial, porque traz as realidades do céu para perto das realidades humanas, mostrando que Deus não está longe do homem e não se esqueceu do homem, mas está perto e chama a todos ao arrependimento para crerem no Evangelho, o Evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós devemos arregaçar as mangas e nos envolver com essa obra, mas lembrando que ela começa no nosso coração, em nossa alma, em nossa vida. Se você não for filho de Deus, este é o momento de se quebrantar e assumir um compromisso de comunhão, de vida eterna com Jesus. Essa é a hora. Ouça o chamado do Espírito do Senhor. Festejar o aniversário da igreja é fundamental, é bom, faz bem. Mas lembrar que a igreja existe para proclamar o Evangelho e as virtudes daquele que
a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é muito mais valoroso. Irmãos queridos, a segunda palavra, esta é a primeira palavra que nós tratamos. A nossa participação é uma honra que nós recebemos para fazer a obra de Deus. A segunda palavra é a capacitação. Como deve ser a nossa participação para fazer a obra de Deus? E nós percebemos que a nossa capacitação vem do poder de Cristo, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder aqui é pelo menos 3 coisas que nós precisamos lembrar. Essa palavra poder aí, ela nos lembra pelo menos 3 coisas. Primeira, Jesus estava falando de autoridade espiritual. Recebereis poder. Jesus está dizendo, vocês vão receber algo que me é próprio. Vocês receberão algo de mim. E o Espírito Santo, que eu vou mandar, pedir ao Pai, que mande em meu nome a vocês, o Espírito Santo, esse irá aplicar esse poder que vocês precisam para realizar a obra de Deus. Poder não é apenas a capacidade de fazer prodígios, mas a autoridade espiritual para agir em nome do Evangelho, em nome de Jesus. Autoridade espiritual para agir em nome de Jesus. Em primeiro lugar é isso. O que significa poder, ser revestido de poder, é receber a autoridade de agir em nome do Evangelho, em nome de Jesus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos ter essa autoridade espiritual, porque a obra de Deus é essencialmente uma obra espiritual. Não se trata de saciar bocas famintas, não se trata de fazer coisas materiais, necessariamente. Pode passar por aí? Deve, mas não se restringe a isso. A obra de Deus é essencialmente espiritual. Paulo diz que a nossa luta, em Efésios 6:10, ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. É uma obra espiritual. Se não houver autoridade espiritual para agir em nome de Jesus, nós não seremos capazes de fazer a obra de Deus como convém. Pode fazer obra caritativa, mas a boa obra que Deus estabeleceu para o seu povo, essa não será feita. Boa obra, só quem tem o caráter de Cristo impregnado na alma. Boa obra, que Deus olha e diz assim, eu sou glorificado nisso. Só quem tem o caráter de Cristo impregnado, marcado na alma. Senão não faz. Aí eu queria que você perguntasse ao seu coração, quem eu sou em Jesus? De verdade, quem eu sou em Jesus? Autoridade espiritual. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Autoridade espiritual para agir em nome de Jesus. Segunda coisa, esse poder fala da nossa necessidade de aptidão para promover a causa do Evangelho na vida das pessoas e edificar a igreja ao mesmo tempo. Aptidão, capacitação, ser capaz de fazer não aquilo que eu intento, não aquilo que eu desejo, não aquilo que eu gosto, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso que seja essencial, mas fazer algo que está além das minhas potencialidades até mesmo. Fazer aquilo que é de Deus.
aparecer no mundo e na vida das outras pessoas, na vida da própria igreja. O exercício do ministério pastoral é isso também. O exercício do oficialato, do presbiterato, do diaconato, o ministério com crianças, o ministério com a escola dominical, dando aulas, são expressões em que nós podemos perceber a presença de Deus e o seu agir na vida de pessoas, transformando vidas, moldando o caráter e fincando os valores do Evangelho na alma e no coração dos nossos semelhantes, gerando edificação espiritual, crescimento, transformação, salvação, tantas outras coisas. Mudança de vida, mudança de vida. Recebereis poder, aptidão, a capacidade de viver impulsionados pelo Evangelho, que é, de fato, o poder de Deus para transformar vidas. Disse Paulo, não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em terceiro lugar, quais as implicações dessa capacitação espiritual, desse poder derramado sobre nós pelo Espírito Santo? Eu creio que isso tem muito a ver com a nossa vida no século 21. Terceira coisa, a terceira implicação é que isso acaba nos ajudando a frear aquilo que eu chamo de ativismo religioso no ministério da igreja. Quando nós recebemos poder para agir com autoridade espiritual, usando dons e talentos que Deus dispõe em nós para a promoção da causa do Evangelho na vida dos nossos semelhantes, gerando transformação e edificação, Ele também nos dá a capacidade para nós frearmos o ativismo religioso. O que é o ativismo religioso? É a correria pela correria. Vamos correr. Parece que nós nos satisfazemos quando nós ficamos cansados de tanto fazer coisas. É para Deus. Então eu estou fazendo. E eu não paro para viver Deus na minha vida. Fazemos, mas lemos a Bíblia, meditamos nela como palavra de Deus, como pão do céu, para tirar a fome da nossa alma. Temos tempo de oração, comunhão com o Senhor, vivência e convivência com Ele. Ativismo religioso é um dos germes danosos da igreja moderna, atual. Ativismo religioso é aquela correria que não produz nada. A ideia que eu faço é a gente andando, correndo sobre uma esteira na academia. A gente corre, aí olha lá, corri 5 quilômetros. Correu nada, cara, você não saiu do lugar. Você estava ali, andando e patinando ali em cima daquela esteira, não vai para lugar nenhum. É sempre o mesmo panorama, é sempre a mesma visão, é sempre a mesma coisa. Correria. Mas quando eu desço da esteira, eu estou cansado, suado, é uma maravilha. Tá, e daí? Igreja não pode ser assim. Nós não podemos correr numa esteira. Correr. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Para onde a igreja deve ir na sua caminhada terrena? Para que direção? O que Deus quer para a sua igreja? Eu tenho me convencido que Deus vocaciona comunidades de fé. Deus vocaciona o seu povo. Deus dá vocações específicas a igrejas também. Deus escolhe igrejas, comunidades cristãs para fazerem determinadas ações que outras não irão fazer. Qual é a direção que Deus tem apontado para esta igreja? Para vocês. Andem nessa direção.
mesmo que nenhuma outra igreja faça isso, andem na direção que Deus apontar. E vocês não ficarão correndo feito barata tonta, né? Para todo lado. Vocês caminharão. A proposta de Jesus é a caminhada, não é a correria. Caminhar com Cristo, caminhar com Ele, discipulado, envolvimento com vidas para transformá-las com o poder de Jesus no Evangelho, para que sejam novas criaturas. E assim haja chance da vida mudar para melhor. Para melhor. Nossa capacitação implica nessas três coisas: autoridade espiritual, aptidão para promover a causa do Evangelho e capacidade para frear o ativismo desenfreado que muitas igrejas estão nele. Ativismo não produz a obra de Deus. Cansa. Você vai ficar cansado. Muitos vão ficar decepcionados. Muitos vão abandonar a igreja porque não veem resultado de nada. Não corra. Ande com Jesus. Ande com Jesus. O nosso Deus não tem pressa. O nosso Deus não é um Deus estressado, não é. Deus não está arrancando os cabelos lá no céu, preocupado com o andamento da sua obra aqui na terra. Meu Deus, olha lá, o que eles estão fazendo? Eu não sei mais o que fazer, como cuidar. Ai. Não. O nosso Deus está sentado no trono, reinando calma e firmemente. Mão firme, estável. Estável. Temos um Deus estável. Confie nele. Ele não se adianta, ele não se atrasa. Ele chega sempre na hora certa. Ele faz tudo o que ele estabeleceu para um momento certo. Você já leu Gálatas 4:4? Já. Disse lá Paulo aos Gálatas, do capítulo 4, versículo 4, na plenitude do tempo, Deus mandou seu Filho. Na plenitude do Kairos, nós conhecemos bem a expressão. Não foi na plenitude do Cronos. No Cronos humano, sim, o Kairos divino aconteceu. O tempo determinado por Deus chegou. E Ele mandou o seu Filho para se encarnar, para ser o nosso Redentor. Você não tem um Deus apressado. Ele o chama para caminhar com Ele. Você pode caminhar com Jesus? Faça isso. Saia da correria, saia do ativismo. Produza a boa obra de Deus no meio onde você está, para a glória do Senhor. Em último lugar, a nossa função. Nossa participação é uma honra que Deus nos concede. A nossa capacitação, ela vem do poder de Cristo, que é derramado sobre nós, em nossos corações, pelo Espírito Santo. E a nossa função, como crentes em Jesus, na obra de Deus, é uma só. A nossa função é essa que Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Essa é a nossa função como igreja, como povo de Deus e como crentes individualmente. A nossa função é sermos testemunhas fiéis de Jesus Cristo. O que se requer disso? Para que uma testemunha fosse fiel naquela época, três coisas, pelo menos, precisavam acontecer. Primeiro, três palavras. Primeiro, integridade. Segundo, fidelidade. Terceiro, cumplicidade. Grave aí. Para você ser uma testemunha fiel, você precisa ser
íntegro. Se você quiser ser uma testemunha fiel, você precisa exercitar a sua fidelidade ao Senhor. E em terceiro lugar, você precisa ter cumplicidade com Ele e com as suas coisas. Integridade é a experiência da vida com a obra de Deus e não apenas na obra de Deus. Integridade é você saber quem você é em Jesus Cristo, no Evangelho. Porque você está na igreja. Você não está na igreja porque a sua família está. Você não está no reino de Deus porque as pessoas amigas que você possui estão ali. Você está no reino de Deus, na igreja, na obra de Deus, não porque outros estão participando dessa obra, mas porque Deus plantou uma boa semente no seu coração e fez de você um filho verdadeiro, uma filha genuína. Então, por ser filho de Deus, você está envolvido com a obra do seu Pai. Compreende isso? Sua função é ser testemunha, falar a verdade. Portanto, seja fiel, tenha integridade, saiba quem você é, seja fiel, fale a verdade, fale o Evangelho. Mas o que? Todo o Evangelho. Fale todo o Evangelho. Irmãos, eu fico preocupado porque às vezes, como estratégias evangelísticas até, nós acabamos escondendo coisas do Evangelho, né? Escolhemos algumas para a gente falar e escondemos outras. Irmãos, escute o que eu vou dizer. Deus não precisa da nossa ajuda para converter as pessoas. Deus não precisa da nossa ajuda. O Evangelho é suficiente para a rendição de uma alma diante de Deus. O Evangelho é suficiente para transformar uma vida no poder de Cristo. O Evangelho é suficiente para mudar um coração empedernido, endurecido, e moldar esse coração para ser um coração segundo o coração de Deus. Maleável, obediente, submisso. O Evangelho é suficiente. Deus não precisa da minha ajuda, nem da sua. É honra. A obra é dele. Sejamos íntegros. Saibamos quem nós somos. Instrumentos, servos nas mãos do Deus vivo. Sejamos fiéis. Mas se eu falar aquilo do Evangelho, a pessoa não vai gostar. E daí? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse a respeito do Evangelho, que ele, para alguns, o Evangelho para alguns, cheira aroma de vida. Mas para outros, cheiro de morte. Sabe o que Paulo estava dizendo? O mesmo Evangelho proclamado produz tanto vida em alguns, quanto morte para outros. Jesus disse, eu não vim para julgar ninguém. Quem julga é a palavra que eu tenho proclamada. Essa julgará no último dia. E nós ficamos tentando abafar a palavra, escolhendo trechos. Não faça isso. Pastor, a gente tem que ser mal educado? Não. A gente tem que ser sábio. Mas a gente não pode ter estratégias vis. Não. Deus não precisa da nossa ajuda. Sejamos fiéis. Tenhamos maturidade para discernir momentos. E não tenhamos medo de afirmar a verdade. Somos testemunhas. Testemunha é alguém que participa de alguma coisa ou participou de alguma coisa e pode confirmar tudo, verdadeiramente, tudo. Se eu estou falando do Evangelho, é porque eu experimento o Evangelho. Eu não preciso dourar a pílula.
dá um jeitinho. Ele não precisa disso. E, em último lugar, a nossa função como testemunhas de Cristo implica e requer de nós cumplicidade, disposição para viver em completa submissão à vontade de Deus e pagar o preço que essa vontade exige de nós. Cumplicidade. Eu estarei submisso ao andamento do Senhor, à vontade dEle. E eu estarei também disposto a pagar o preço que essa vontade experimentada por mim exige de mim. Eu pagarei o preço. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas onde? Jerusalém é só o início. Judeia, Samaria é a geografia maior, até os confins da terra, na terra dos pagãos. É para lá que eu vou mandar vocês. Cumplicidade. Você vai? Jesus estava falando com 120 pessoas. Já pensou nisso? 120 pessoas. Vocês vão até os confins da terra. Se eu mandar, vocês farão. Se eu quiser, vocês experimentarão. Cumplicidade. Jesus é mais importante do que eu. Jesus Cristo vale mais do que a minha vida. Não muito tempo depois, se você continua a leitura em Atos dos Apóstolos, você vai chegar no capítulo 8 e você verá que debaixo de aflição, terrível perseguição e sofrimento, a igreja largou tudo que tinha em Jerusalém. E exceto os apóstolos, todos saíram para outros lugares, outras cidades. Cumplicidade. Ser fiel até a morte. A promessa de Jesus é: e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos irmãos, 6 anos de organização. Há muita obra para ser feita. Diogo já chamou a atenção aqui. Olha, nós precisamos retomar uma campanha. Há muito o que fazer, e há muito mesmo, e sempre haverá. Vocês estão participando do maior projeto que existe no mundo, a obra de Deus. Participem do jeito certo. Vocês têm a possibilidade de serem capacitados pela melhor ferramenta que existe de capacitação para um grande empreendimento como a expansão das fronteiras do reino na terra. A presença do Espírito Santo atuando no coração de cada um. Vocês têm a melhor ferramenta. A ação direta, providente do próprio Deus no seu espírito, aplicando a autoridade de Jesus à sua vida. E vocês têm a melhor de todas as tarefas, a melhor de todas as funções, serem testemunhas genuínas de Jesus Cristo, do Evangelho. Que Deus abençoe essa igreja. E que muitos outros anos venham, muito mais aniversários vocês comemorem. E que vocês possam recordar em cada um deles do quanto o Senhor já fez e de quão bom Ele é. Com gratidão no coração. Que vocês possam louvar ao Senhor com muita alegria. Amém? Vamos orar. Eu queria orar com vocês. Vamos ficar de pé. Aqueles que puderem,
Fiquem de pé. Oremos. Obrigado, Senhor, pela bênção da Tua palavra. Obrigado pela vida destes irmãos, dessa igreja querida. Obrigado porque Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, no Calvário, Ele estava pensando também em cada um aqui. E essa obra se consumou na vida desses queridos. Eu te louvo por isso, Senhor, porque essa comunidade de fé se reúne para render graças a Ti neste dia, nesta hora, adorando o Teu nome pelo muito que o Senhor já fez. Mas, ó Deus, nós te suplicamos que muito mais ainda eles possam experimentar na Tua companhia, na promoção do Teu reino a partir deste lugar. Ajuda, Senhor, esta comunidade de fé tão viva, tão ativa, tão produtiva também, a ser cada vez mais vitoriosa por meio de Cristo Jesus. A vencer o mal com a prática do bem que vem de Ti. Abençoa esses irmãos, livra-os de toda a caminhada, em toda a caminhada de tropeços, que eles não tropecem, não caiam, não haja escândalos no meio deles, mas que a boa presença do Teu Espírito aqui seja o laço maior que mantenha as vidas unidas, fraternalmente amigas, promovendo Jesus no meio desta sociedade. Assim nós te pedimos, fica com cada um aqui, abençoa cada família, cada irmão, cada irmã e manifesta sempre a glória do Senhor na história de cada um. Assim nós te pedimos, agradecidos por Teu grande amor e pela misericórdia do Senhor que se renovou sobre nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Diogo. Amém. Vou chamar então o grupo de louvor, mais um louvor de finalização desse culto. Que o nosso bom Deus aplique sua verdade no nosso coração. Eu te convido a permanecer de pé e louvar com alegria. Se estamos aqui foi porque o sacrifício dele foi maior. E a partir dele a gente pode se alegrar, festejar pelo bem que ele nos dá. Só louvando com palmas, com alegria, dizendo que com salvos e a partir da salvação que ele nos dá, a gente pode estar aqui. Santificado eu vou, santificado eu sou.
Logo após receber a bênção. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo chamado que tu fizeste a cada um de nós, Senhor, para sermos testemunhas. Mas antes, Pai, de sermos testemunhas, o Senhor derramou sobre nós o poder do Espírito Santo. Nos deu então essa capacidade, Pai, de ser aqueles que vão pronunciar, proclamar o teu evangelho por todo o mundo. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa igreja que tem feito isso com fidelidade, ano após ano, que o Senhor possa avivar a tua obra, Pai, neste lugar e no decurso dos anos, Pai, fazê-la conhecida aqui. Pai, que tu nos ajude, nos dê a sabedoria, nos dê a direção, para que possamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor, sem ativismo, mas com relacionamento, santificação e cumplicidade contigo. Louvado seja teu nome, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor nos ajude a continuar prosperando no reino de Deus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações, a comunhão e o poder desse Espírito Santo que nos fez testemunhas, seja com cada irmão aqui presente, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra.